Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. O bom pastor. Disse-lhe Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo aproximar-se, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa, porque ele é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem, como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Importa que eu as traga. Elas ouvirão minha voz, então haverá um só rebanho, um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou livremente. Tenho poder de entregá-la e poder de retomá-la. Esse é o mandamento que recebi de meu Pai. Comentários dos Pais da Igreja. Santo Agostinho. O Senhor revela-nos duas coisas que nos havia proposto veladamente. Soubemos primeiro que Ele próprio é a porta. Agora ensina-nos que é o pastor, por estas palavras: Eu sou o bom pastor. Acima, porém, havia dito que o pastor entrava pela porta. Se ele mesmo é a porta, como entra por si mesmo? Assim como ele conhece o Pai por si mesmo, e nós o conhecemos por ele, do mesmo modo, ele entra no aprisco por si mesmo, e nós entramos por ele. Nós, anunciando a Cristo, entramos pela porta. Cristo, porém, anuncia a si mesmo. A luz, com efeito, manifesta as outras coisas e a si mesma. Ora, se os que presidem a Igreja, que são seus filhos, são pastores, como não há mais que um pastor, senão porque todos aqueles são membros de um só pastor? Em verdade, concedeu ser pastor aos seus membros, pois Pedro é pastor, assim como os demais apóstolos, e todos os bons bispos são pastores. Nenhum de nós, entretanto, se chama a si mesmo porta. O Senhor não teria acrescentado bom a pastor se não existissem pastores maus. Estes são ladrões e salteadores, ou ao menos mercenários. São Gregório. O Senhor explica para que o imitemos, em que consiste a bondade do pastor, dizendo: O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Fez o que aconselhou, mostrou o que ordenou, deu a sua vida por suas ovelhas, para fazer do seu corpo e do seu sangue um sacramento para nós e para saciar com o alimento da sua carne as ovelhas que redimiu. Mostrou para nós o caminho do desprezo da morte, que devemos seguir, e a forma divina que deve ser impressa em nós. A primeira coisa que devemos fazer é repartir generosamente os nossos bens exteriores entre as suas ovelhas. Por último, se necessário, dar até mesmo a nossa vida por estas ovelhas. Como, porém, o que não dá seus bens às ovelhas, haverá de dar por elas a própria vida? Santo Agostinho. Ora, isto não foi feito somente por Cristo. No entanto, se aqueles que o fizeram são seus membros, então
ele foi o único que o fez. Ele, com efeito, pôde fazer sem eles, mas não eles sem ele. No entanto, todos os pastores foram bons, não simplesmente porque derramaram o seu sangue, mas porque o derramaram por suas ovelhas. Não derramaram por orgulho, mas por caridade. Pois, mesmo alguns hereges que, por sua iniquidade e erros, sofreram alguns trabalhos, se vangloriam com o nome dos mártires, cobrindo-se com esta capa para mais facilmente roubar, pois são lobos. Não se deve dizer de todos aqueles que entregaram seus corpos ao martírio que derramaram seu sangue pelas ovelhas. Derramaram-no antes contra as ovelhas, pois diz o apóstolo: ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Como terá um mínimo de caridade quem não ama a unidade? Recomendando esta unidade, o Senhor não quis nomear muitos pastores, mas um só, dizendo: eu sou o bom pastor. São João Crisóstomo. O Senhor falava, além disso, sobre a sua paixão, mostrando que não a sofreria contra sua vontade, mas para a salvação do mundo. Depois, volta a indicar os sinais que distinguem o pastor do mercenário quando diz: o mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo aproximar-se, abandona as ovelhas e foge. São Gregório. Há muitos que, preferindo os bens terrenos às ovelhas, com razão não merecem o nome de pastores. Não pode ser chamado de pastor, mas apenas de mercenário, aquele que apacenta as ovelhas do Senhor em vista de uma recompensa temporal e não por um amor íntimo. É mercenário aquele que ocupa o lugar do pastor, mas não procura o bem das almas. Aspira às comodidades da terra e alegra-se com as prerrogativas de sua dignidade. Santo Agostinho. Ele busca outra coisa na igreja, não a Deus. Se buscasse a Deus, seria casto, pois Deus é o esposo legítimo da alma. Todo aquele que busca algo fora de Deus não busca a Deus castamente. São Gregório. Não se pode saber com certeza se o pastor é mercenário quando falta a ocasião. Em tempos de tranquilidade, o mercenário normalmente guarda o rebanho tal como o verdadeiro pastor. Quando, porém, vem o lobo, aí se sabe com que espírito o guardava. Santo Agostinho. O lobo é o diabo e os que o seguem, pois está dito que, vestidos de pele de ovelhas, são por dentro lobos rapaces. O lobo apanha a ovelha pela garganta e o diabo induz a alma fiel ao adultério. Deve ser escorraçado, mas, uma vez que isso aconteça, tornar-se-á um inimigo declarado. Preparará armadilhas e fará tanto mal quanto puder. Se te calas e não reverberas, então viste o lobo vindo e fugiste. Teu corpo permaneceu imóvel, mas fugiste em tua alma, pois os afetos são movimentos da alma. Expande-se a alma pela alegria, contrai-se pela tristeza, avança pelo desejo e foge pelo temor. São Gregório. Também o lobo se lança sobre as ovelhas quando um homem injusto e ladrão oprime os fiéis e humildes. O que parecia pastor e não era, abandona as ovelhas e foge, não resistindo à injustiça quando o perigo se apresenta. Não foge, pois, saindo do lugar, mas deixando de apoiar o seu rebanho. O mercenário não presta seu auxílio em nenhum destes perigos e, enquanto busca bens exteriores, deixa que o rebanho abandonado sofra perdas interiores. O mercenário foge. Só há uma razão para que o mercenário fuja, porque é mercenário e o que diz respeito às ovelhas não lhe interessa. Como dizendo: não pode permanecer firme quando as ovelhas estão em perigo aquele que, ao conduzir as ovelhas, não tem amor por elas, mas busca apenas o lucro terreno. Por isso, trepida quando se apresenta o perigo,
para não perder a única coisa que ama verdadeiramente. Santo Agostinho. Se os apóstolos foram pastores e não mercenários, por que fugiram quando se viam perseguidos? Porque seguiam o conselho do Senhor. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Fujam, pois, de cidade em cidade todos os servos de Cristo, os ministros da sua palavra e do seu sacramento, quando algum deles, em particular, é procurado por seus perseguidores, de modo que a Igreja não seja abandonada por aqueles que são poupados da perseguição. Quando, porém, o perigo for comum a todos, bispos, clérigos e leigos, os que precisam de auxílio não sejam abandonados por aqueles de cujo auxílio precisam, ou que passem todos a lugares seguros, e que aqueles que têm o dever de permanecer não sejam abandonados por aqueles que administram suas necessidades espirituais. Os ministros de Cristo podem fugir, por força da perseguição, dos lugares onde não haja um povo cristão que tenha necessidade do seu ministério, ou quando esse mesmo ministério necessário possa ser desempenhado por outros que não tenham o mesmo motivo para fugir. Mas, quando o povo permanece e os ministros fogem, não é esta a fuga inexcusável dos pastores mercenários que não têm cuidado algum com suas ovelhas? Os pastores bons são chamados porta, porteiro, pastor e ovelhas. Os maus, ladrões, salteadores, mercenários e lobos. Devemos amar o pastor, resguardar-nos contra o ladrão e tolerar o mercenário. O mercenário é útil enquanto não vê o lobo, o ladrão ou o salteador. Tão logo vê, ele foge. Não seria chamado mercenário se não recebesse a recompensa daquele a quem serve. Os filhos esperam com paciência a herança do pai, enquanto o mercenário deseja afoito a retribuição temporal do seu trabalho. E, entretanto, pela voz de ambos, a glória divina de Cristo é difundida. O mercenário produz dano pelo mal que faz, não pelo bem que diz. Colhe o cacho e cuida dos espinhos, pois, às vezes, o cacho, nascido da vinha, pende entre os espinhos. De fato, muitos que buscam na Igreja bens terrenos anunciam o Cristo, e por meio deles a voz de Cristo é ouvida, e as ovelhas seguem, não o mercenário, mas a voz do pastor ouvida por meio do mercenário. São João Crisóstomo. O Senhor apresentou acima duas sortes de maus senhores, um que rouba, mata e destrói, outro que nada faz. Por aqueles referia-se aos autores de sedições, por estes aos mestres dos judeus que não cuidavam das ovelhas a eles confiadas. Cristo distingue-se de ambos. Daqueles, porque não veio causar dano, pois diz: eu vim para que tenham vida. Destes que desprezam as rapinas dos lobos, dizendo que dá vida pelas suas ovelhas. Como conclusão de tudo, acrescenta: eu sou o bom pastor. Mas como já dissera que as ovelhas ouvem a voz do pastor e o seguem, para que ninguém perguntasse: que dizes, pois, dos que não creem em ti? Acrescenta: conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Isso é o mesmo que diz São Paulo por estas palavras: Deus não rejeitou o seu povo, que conheceu na sua presciência. São Gregório, como dizendo: eu amo as minhas ovelhas, e elas, amando-me, obedecem-me. Com efeito, quem não ama a verdade está longe de conhecê-la. Teofilacto Diócrida. Daí, pois, a diferença entre o mercenário e o pastor. O mercenário ignora as ovelhas, pois raramente as vê. O pastor, porém, conhece as suas próprias ovelhas, dedicando-lhe o seu cuidado. São João Crisóstomo. Depois, para que atribuas ao conhecimento de Cristo e ao das ovelhas a mesma medida, acrescenta: como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, como dizendo: conheço-o com a mesma certeza com a qual ele me conhece. Aqui há paridade, lá não. Prossegue: eu dou minha vida pelas minhas ovelhas. São Gregório, como dizendo: eis a prova de que conheço o Pai e sou conhecido pelo Pai.
que dou a minha vida pelas minhas ovelhas, a própria caridade com a qual morro pelas minhas ovelhas é o testemunho do amor com que amo o Pai. São João Crisóstomo também diz isso para mostrar que não é um impostor. Também o apóstolo, quando quis mostrar contra os que diziam os falsos apóstolos que ele era o verdadeiro mestre, argumentou a partir dos perigos e riscos da vida que passou. Teofilacto Diócrida. Os sedutores não expuseram a sua vida pelas ovelhas, mas, como mercenários que eram, abandonaram aqueles que os seguiam. Mas o Senhor, para que não fossem presos, disse: deixai ir estes. São Gregório. Como ele tinha vindo para resgatar não apenas a Judéia, mas também a gentilidade, acrescenta: tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Santo Agostinho. Dirigia-se ao primeiro rebanho que era, pelo sangue, da raça de Israel, mas havia outros rebanhos que pertenciam, pela fé, ao mesmo Israel. Estavam fora, dispersos entre as nações. Estavam predestinados, mas ainda não estavam congregados. Não pertencem, pois, a este rebanho, porque não são pelo sangue da raça de Israel. Mais tarde, porém, pertencerão a este aprisco. Importa que eu as traga. São João Crisóstomo. Mostra que ambos estão dispersos e sem pastor. Elas ouvirão minha voz, como dizendo: por que vos admirais quando digo que estes me seguirão e ouvirão minha voz quando vedes que outros me seguem e a ouvem? Depois prediz a união futura de ambos, dizendo: então haverá um só rebanho, um só pastor. São Gregório. O Senhor constituiu, a partir de 2 rebanhos, um só redil, reunindo na sua fé o povo judeu e os gentios. Teofilacto Diócrida. Porque todos têm um mesmo sinal, o batismo, e um só pastor, o Verbo de Deus. Ouvi, pois, maniqueus, o Novo e o Antigo Testamento não têm senão um só pastor e um só aprisco. Santo Agostinho. O que significam, então, estas palavras? Eu não fui enviado senão às ovelhas desgarradas da casa de Israel, senão que manifestou a sua presença corporal unicamente ao povo de Israel, e não foi às nações, mas enviou outros em seu nome. São João Crisóstomo. A palavra importa não indica aqui uma necessidade, mas apenas o que aconteceria. Como dizem que o Senhor era estranho ao Pai, ele acrescenta: por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para retomá-la. Santo Agostinho. Isto é, porque morro para ressuscitar. Há muito peso nestas palavras. Eu dou, como dizendo, que os judeus não se gloriem. Podiam enfurecer-se, mas se eu não quisesse dar a minha vida, o que poderiam fazer com a sua fúria? Teofilacto Diócrida. O Pai amou o Filho, não como uma recompensa da morte que ele sofre por nós, mas como que contemplando o que é próprio da sua essência, da qual procede a caridade pela qual quis morrer por nós. São João Crisóstomo. Ou fala isso se acomodando à fraqueza do nosso entendimento, como dizendo: ainda que não houvesse nenhum outro motivo, o que me levou a vos amar é que vós, de tal modo, sois amado pelo meu Pai que, morrendo por vós, ganharei o seu amor. Não que ele não fosse antes amado pelo Pai, nem que nós sejamos causa desse amor. De maneira semelhante, quer mostrar que não subiu ao Calvário contra sua vontade. Por isso acrescenta: ninguém a tira de mim, mas eu a dou livremente. Santo Agostinho. Com isso mostrou que não morreu segundo a carne, por causa de nenhum pecado, mas porque quis, quando quis e como quis. Tem o poder de entregá-la. São João Crisóstomo. Como eles haviam conspirado muitas vezes para matá-lo, diz-lhes que, sem a sua vontade, todos os seus esforços serão inúteis. Tenho o poder de dar a minha vida, e ninguém a pode tirar contra a minha vontade.
Esse poder não existe nos homens. Não temos o poder de dar a nossa vida a não ser nos matando. Somente o Senhor tem esse poder. Disso podemos deduzir que, quando Ele quer, pode reassumi-la, e isto é o que dá a entender por estas palavras, e poder de retomá-la, nas quais, indubitavelmente, dá a conhecer a sua ressurreição. E para que, quando o matassem, não pensassem que o Pai o havia abandonado, acrescenta: Esse é o mandamento que recebi do meu Pai, isto é, dar a minha vida e reassumi-la. Essas palavras não devem ser interpretadas como se o Senhor precisasse primeiro de ouvir o mandamento do Pai e tivesse necessidade de aprender algo. Mostrou simplesmente que tudo se passava segundo a sua vontade e destruiu toda suspeita de oposição entre ele e o Pai. Teofilacto Diócrida. O que chama aqui mandamento não é outra coisa senão a concórdia entre ele e o Pai. Alcuino. Com efeito, a palavra não recebeu o mandamento por palavras, mas na palavra unigênita do Pai está contido todo o mandamento. Quando se diz que o Filho recebe algo que ele tem por essência, não se está diminuindo a sua potestade, mas se está mostrando a sua geração. Com efeito, o Pai que gerou o Filho perfeito deu-lhe todas as coisas na sua geração. Teofilacto Diócrida. Depois de manifestar coisas sublimes a seu respeito, declarando ser Senhor da morte e da vida, passa logo a considerações mais humildes, unindo-as todas em admirável harmonia, a fim de que não seja considerado menor que o Pai ou inferior a ele, nem como rival de Deus, mas de igual poder e vontade. Santo Agostinho. Com isso que o Senhor diz sobre a sua própria alma, somos prevenidos contra a heresia dos apolinaristas, que dizem que Cristo não tinha alma humana, isto é, a alma racional. Examinemos, pois, como o Senhor entrega sua alma. Cristo é, a um só tempo, verbo e homem, isto é, verbo, alma e carne. Portanto, ou Cristo, enquanto verbo, dá a sua alma e a reassume, ou é a alma humana que, enquanto tal, se dá e se reassume. Ou, por fim, é a carne que, enquanto carne, dá a alma e a reassume. No primeiro caso, a alma humana haveria se separado por algum tempo do Verbo de Deus, pois a morte separou o corpo da alma. Mas a alma não se separou do Verbo. Se dissermos que a própria alma se deu a si mesma, isto é absurdo, pois, se não estava separada do Verbo, como estaria separada de si mesma? A carne, portanto, deu a alma e a outra vez a reassumiu, não pelo seu poder, mas pelo poder do Verbo que habitava nela. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.